Você já tentou organizar sua vida financeira do jeito que todo mundo manda? Separou 50% para gasto essencial, 30% para lazer, 20% para investimento. Comprou aquela planilha linda da internet e estava investindo todos os meses. E no começo, parecia que finalmente ia dar certo. Você se empolgou, acreditou que dessa vez tinha encontrado um método que faltava. Mas algumas semanas passaram, talvez até alguns meses. Mas logo depois, a planilha ficou abandonada. Os investimentos pararam, o controle desapareceu. E aí você chegou na conclusão: planejamento financeiro não é para mim. Talvez o problema nunca tenha sido a sua falta de disciplina. Talvez você esteja tentando aplicar na sua vida um planejamento que nunca foi feito para a sua realidade. E isso é algo que eu vejo se repetir com muita frequência. Pessoas que já tentaram outros caminhos antes, planilhas, fórmulas, métodos que pareciam fazer sentido e mesmo assim não funcionaram. Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Bárbara Pires, planejadora financeira e especialista em finanças comportamentais. E esse é o terceiro episódio da série Você Não É Todo Mundo. E hoje eu quero te mostrar porque o mesmo conselho financeiro pode ser ótimo para uma pessoa e péssimo para outra. Existe um conceito dentro do planejamento financeiro que ajuda muito a entender isso. Chamamos de ciclo de vida familiar. E a ideia é simples. Cada fase de vida exige prioridades completamente diferentes. Só que muitas vezes as pessoas ignoram isso e começam a se comparar com realidades que não têm absolutamente nada a ver com elas. Pensa comigo. Imagina uma pessoa solteira, mora sozinha, não tem filhos, não sustenta ninguém além dela mesma. Naturalmente, essa pessoa tende a ter uma capacidade maior de direcionar recursos para a construção de patrimônio. É uma fase importante para criar reserva de emergência, começar investimentos de longo prazo, quitar eventuais dívidas de estudo e construir uma base sólida. Mas muitas vezes, essa pessoa vai empurrando a reserva de emergência, o investimento, o início da aposentadoria sempre para o próximo mês, para quando a vida se ajeitar um pouco. Afinal, é a fase de aproveitar antes que as responsabilidades aumentem. Só que as responsabilidades, elas não vêm sozinhas. Quando vem o casamento, vem o apartamento maior. Quando vem os filhos, vem a escola, o plano de saúde, uma lista que só cresce. E quanto mais essa lista cresce, menos espaço sobra para guardar dinheiro. E é aí que está a ironia. É exatamente agora, nessa fase solteira, que seria mais fácil guardar dinheiro. Mas é justamente agora que a maioria das pessoas decide esperar. E vamos falar de uma outra cena totalmente diferente. Imagine um casal. Duas pessoas trabalhando, boa capacidade de geração de renda, 2 salários, sem filho, sem dependentes. Essa costuma ser uma das fases de maior capacidade de poupança na vida inteira. É um momento em que muitos objetivos grandes podem começar a ser construídos. Investimentos mais robustos, planejamento patrimonial, aquisição de imóvel. Mas existe um erro comum aqui. Muitos casais vivem essa fase como se essa realidade fosse permanente, como se esse nível de disponibilidade financeira, de conforto financeiro, fosse durar para sempre. E normalmente não dura. E não dura porque em algum momento chegam os filhos. A renda continua parecida, mas a vida muda completamente. De repente, existe escola, pediatra, plano de saúde, medicamentos, roupas, lazer infantil, imprevistos constantes. E aquela facilidade para guardar dinheiro começa a desaparecer. E o que eu vejo muito acontecer com frequência, essa família começa a se comparar com outras pessoas da mesma idade. Começa a se perguntar por que não consegue investir como deveria. Por que não consegue guardar aqueles 20% da renda, sabe?
porque não consegue seguir aquela fórmula que parecia tão simples. Mas a verdade é que ela está vivendo uma realidade de vida completamente diferente. A vida dela financeira mudou. E dentro dessa fase com filhos, existe uma situação específica que merece destaque, porque é extremamente comum e quase nunca recebe a atenção merecida. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. É o que chamamos de geração sanduíche. São pessoas que ainda sustentam filhos dependentes e, ao mesmo tempo, já assumiram financeiramente o cuidado dos pais idosos. Essas pessoas estão literalmente no meio, pressionadas dos dois lados, os filhos e os pais. E é por isso que se chama sanduíche. Tenta guardar dinheiro todo mês, mas o que sobra vai ou para o material escolar do filho ou para a consulta médica da mãe. E aí ela vê os amigos da mesma idade comprando apartamento, trocando de carro, fechando já o planejamento da aposentadoria, fazendo a viagem dos sonhos, e ela continua ali, no meio, sem conseguir avançar. Mas a vida dela não é a mesma, a estrutura familiar dela não é a mesma. Então, o planejamento financeiro dela não pode ignorar isso. E nem toda família com filhos é igual. Imagina uma mãe que cria os filhos sozinha. Toda a estrutura daquela casa depende de uma única pessoa. E se em algum momento aquela renda deixa de existir, não existe uma segunda fonte sustentando a família. Naturalmente, o planejamento financeiro dela precisa considerar um nível de proteção muito maior, uma reserva de emergência muito maior. Ou pensa então num casal que decidiu construir uma vida junto, mas cada um já vinha de uma história anterior. Existem filhos de outros relacionamentos. Existem patrimônios que já existiam antes daquela nova família começar. E tudo isso muda completamente as decisões que precisam ser tomadas. E com o tempo, os filhos crescem e saem de casa. E as despesas diminuem, o que muitas pessoas chamam de ninho vazio. E aqui muitas vezes o que existe não é escassez, é desperdício, porque o casal continua mantendo a mesma estrutura de quando os filhos ainda estavam em casa. A mesma casa grande, os mesmos custos, sem perceber que esses recursos poderiam estar fazendo outra coisa pelo casal. Esse costuma ser um momento de simplificar a vida. Será que não faz sentido, né? Será que ainda faz sentido, manter um imóvel tão grande? Com tanto custo? Se agora não tem mais os filhos morando dentro de casa? Será que não é hora de vender, ir para um imóvel menor, mais fácil de manter, se reorganizar financeiramente e usar o que sobrar para aproveitar a vida enquanto ainda há saúde e energia para isso? E, ao mesmo tempo, também é o momento de intensificar o investimento para a aposentadoria, caso você não tenha conseguido ainda juntar o dinheiro necessário. Porque aquele dinheiro que ia para a escola, do filho para o plano de saúde dele, agora ele pode ser redirecionado. Simplificar custos para curtir o momento presente e intensificar os investimentos para viver melhor o futuro. E por falar em futuro, chega então agora a fase, que é diferente de todas as outras, a aposentadoria. Porque aqui o jogo muda completamente. Durante a sua vida inteira, o objetivo foi acumular patrimônio. Agora, a preocupação não é mais acumular, é fazer o dinheiro acumulado render até o final da sua vida. Porque não existe mais como gerar mais dinheiro, você não trabalha mais. Por isso é preciso proteger esse patrimônio com muito cuidado. E também pensar no legado sucessório, organizando o que vai ficar para os filhos de uma forma que se pague menos tributos. E eu ainda quero trazer mais um exemplo. Duas famílias, elas podem parecer iguais olhando de fora, mas financeiramente serem de universos completamente diferentes. Pense em dois casais com filhos. Os dois têm renda parecida, mas um mora em imóvel quitado, o outro paga aluguel alto. Um está endividado, o outro não tem nenhuma dívida. Um cuida financeiramente dos pais idosos, o outro não. Como seria possível construir exatamente o mesmo planejamento financeiro para os dois? Não seria. Não se consegue calçar um sapato de número 34 num pé que calça 48. Vai apertar, vai machucar, vai gerar desconforto. E é a mesma coisa quando alguém tenta
encaixar a própria vida no modelo de planejamento financeiro que não foi pensado para a realidade da vida dela. Porque o planejamento financeiro não é apenas preencher uma planilha. Planilha é ferramenta, não é solução. O planejamento, ele exige análise, exige contexto, exige compreender a vida que existe por trás dos números. E é por isso que eu insisto tanto nessa ideia e fico batendo nessa tecla. Planejamento financeiro precisa ser individualizado. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é parar de se comparar o tempo inteiro com a vida das outras pessoas, porque a realidade que elas vivem não é a realidade que você vive. Eu vejo isso o tempo todo no meu trabalho. Muitas pessoas chegam até a mim prejudicadas financeiramente e muitas vezes elas chegam ainda mais machucadas emocionalmente, porque passaram anos acreditando que fracassaram, quando na verdade estavam tentando seguir padrões que nunca fizeram sentido para a vida que elas vivem. Por isso, pare de se comparar. Pare de tentar seguir padrões que não representam a sua realidade de vida. Porque como essa série inteira vem te lembrando, você não é todo mundo. Em que momento de vida você está hoje? E será que as decisões financeiras que você vem tentando aplicar realmente conversam com a realidade que você vive? No próximo episódio, vamos falar sobre algo que também influencia profundamente a forma como você lida com dinheiro. O que você sente quando pensa em investir? Medo? Ansiedade? Excesso de confiança? Tudo isso faz parte das decisões financeiras e muitas vezes influenciam muito mais do que a própria lógica. Me conta nos comentários em qual momento da vida você está hoje. E o seu planejamento financeiro realmente foi construído para a sua realidade? Ou você ainda está tentando viver financeiramente como todo mundo? Até o próximo episódio.